Celular. Gente, o que é uma célula? A célula, ela é a unidade formadora de todos os seres vivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo ser vivo, ele tem célula, tá? A segunda coisa que a gente tem que entender é que a célula é uma unidade morfofisiológica. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela forma os seres vivos, mas também tem a fisiologia de um organismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem respiração, que tem circulação de substâncias, que tem excreção, que tem ingestão, tá? Então, quer dizer que tudo que um ser vivo faz em relação à fisiologia, e essa fisiologia também existe dentro de uma célula, beleza? A outra base da teoria celular é aquela que diz que a célula surge a partir de uma pré-existente. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda célula vai surgir a partir de uma que já existe. Ela não pode surgir do nada, certo? Então, essas são as bases da chamada teoria celular. Perfeito? Ou seja, aquilo que diz que o que é uma célula, a explicação de o que é uma célula é exatamente isso. A unidade formadora dos seres vivos, a unidade morfofisiológica dos seres vivos e que toda célula ela provém de uma que já existe. Vamos lá. Galera, agora a gente vai entender a megadiversidade. Bom, existem seres celulares e existem seres acelulares. Esses seres acelulares a gente vai chamar de estruturas, tá? Estruturas acelulares, que são os vírus, os viroides e os chamados prions. Olha aí, ó, que quando a gente fala em megadiversidade, quer dizer que a gente vai incluir tudo que existe. Então, existe algo ainda menor e mais simples que um vírus, que são chamados de viroides. Existe ainda algo mais simples ainda que um viroide, que é o prion. Então, o prion que seria uma proteína, tá? Explicando a estrutura viral, ou seja, explicando um vírus, a gente vê que um vírus ele é algo muito simples. A gente chama de estrutura supramolecular. O vírus é formado por uma cápsula de proteína chamada de capsídeo, onde cada proteína que forma esse capsídeo é chamada de capsômero. E esses capsômeros, no plural, envolvem o material genético desse vírus, que pode ser de DNA ou vírus de RNA. Então, existem dois materiais genéticos aí formando os vírus. Vírus de DNA e vírus de RNA. Então, existe o DNA vírus, os RNA vírus. Existe ainda uma classe especial de vírus chamado de retrovírus. Por que retrovírus? Porque é um vírus como o vírus da AIDS, o HIV. É um vírus que consegue produzir DNA a partir do RNA. É algo que a gente vai ver depois em outras aulas. Bom, vírus também tem um detalhe que é fantástico, que existe vírus envelopados, certo? Vírus não envelopados. Os vírus não envelopados só têm um capsídeo e um material genético. Os vírus envelopados, eles têm um material lipídico, certo? Ele tem uma bicamada lipídica, tá? Com algumas proteínas envolvendo esse capsídeo desses vírus envelopados. Bom, mas vamos finalmente para o que é o objetivo da nossa aula de hoje, entender o que é uma célula. Então, a célula ela se divide em dois tipos. A célula, então, procariótica quer dizer o quê? Primitiva. Quer dizer que é uma célula simples, pequena, tá? Que não vai ter muitas estruturas dentro dela. Então, essa é a célula procariótica. Já a célula eucariótica é de eucariótica, quer dizer o quê? É de evoluída. Então, a célula é diferente, tá? Que ela vai ter o quê? Estruturas complexas dentro dela. E essas estruturas são chamadas de organelas, é o que vocês estão vendo aí na imagem, certo? De uma célula eucariótica. Então, a célula eucariótica é cheia de estruturas, e essas estruturas são chamadas de organelas. Então, pequenos órgãos que vão realizar aquelas funções fisiológicas que a gente falou antes. Beleza? Vamos lá. Vamos ver como é que uma célula procariótica é para a gente poder entender isso. A célula procariótica, como vocês estão percebendo, é uma célula menor, que é a eucariótica, e super simples. Ela só tem o citoplasma, certo? E nesse citoplasma tem o que ali? O material genético, que é o DNA. Aí esse DNA é um DNA circular. Quer dizer que o DNA está lá mordendo a cauda dele, então é um círculo, certo? E esse DNA circular a gente chama nucleóide. E esse nucleóide ele fica disperso
nesse citoplasma que vocês estão vendo aí. Esse citoplasma ele vai conter enzimas que vão fazer respiração, que vão fazer digestão, certo? E aí quer dizer que vai fazer um monte de coisas que a bactéria precisa. Que a célula procariótica é a célula das bactérias. Então, quer dizer que a bactéria é um ser vivo justamente por isso. Porque, olha só, dentro dessa célula, mesmo sem nada aí dentro dela, tá? Mas com enzimas que têm essas funções, certo? Digestivas, respiratórias, excretórias, tá? Então, funções fisiológicas vão existir dentro de uma célula procariótica. Bom, quem é que tem esse tipo de célula procariótica? As bactérias, que vocês estão vendo aí, de uma maneira geral, todas as bactérias, elas são células procarióticas, tá? Existem células procarióticas que são fotossintetizantes, que aí vão ter umas lamelazinhas dentro delas, e nessas lamelas, ou seja, nessas membranazinhas dentro dela, tem clorofila. E a clorofila dá a habilidade dessa célula em absorver luz e com isso fazer o que? A fotossíntese. E a cianobactéria ela é super interessante nessa história, porque a cianobactéria foi aquela primeira que surgiu para modificar a Terra, que não existia oxigênio. Então a Terra no início, há 2,9 bilhões de anos, não tinha oxigênio, e com a chegada das cianobactérias, com o surgimento delas na Terra, passa a ocorrer a fotossíntese e com isso a produção do oxigênio. Então a Terra antes ela era anaeróbica, ela era redutora, ela era tóxica para a gente, certo? Já que não tinha oxigênio, tinha outros gases tóxicos. E aí a cianobactéria é super revolucionária, tá? Porque ela vai mudar a atmosfera da Terra, criando uma atmosfera oxidante. E a partir daí vai surgir a camada de ozônio, tá? E aí depois de muito tempo é que surgem as bactérias aeróbicas, que são as bactérias que existem hoje, a maioria delas. Perfeito? Perfeito. Ô professor, então você quer dizer que as bactérias, elas são primitivas? Por isso, sim. Então, por que as bactérias são seres primitivos? Porque eles teriam sido os primeiros seres a colonizar a Terra. Ou seja, qual foi o primeiro ser vivo que surgiu na Terra? Então, bactérias. Só que qual tipo de bactéria? Uma bactéria anaeróbica, o que quer dizer isso? Que não respira oxigênio, não vai usar oxigênio, certo? E essas bactérias foram os primeiros seres da Terra, há 3,5 bilhões de anos. E aí, com a chegada das cianobactérias, elas passam a fazer fotossíntese, produzir oxigênio, surgir aí, então as bactérias aeróbicas, e a partir de determinado momento, tá, é que surgem as células eucarióticas. Então, como ocorreu o surgimento dessas células eucarióticas? Células maiores, complexas, cheias de membrana dentro, tá? Então, através de um processo que a gente chama de invaginação da membrana, que é o que vocês estão vendo na imagem. Então, através desse processo de invaginação, a membrana ela foi sofrendo reentrances ou invaginações, certo? E aí, com isso, originando a carioteca, que é essa membrana que vai estar envolvendo o material genético da célula, ou seja, o DNA, e aí formando o núcleo, né? Um núcleo agora diferenciado, um núcleo que está compartimentalizado. E surgindo, então, através dessas dobras internas de membrana, as organelas, onde cada uma tem uma função diferente. E aí, vamos lá, vamos conhecer algumas dessas organelas. Bom, repare que os ribossomos, ele é uma organela que existe tanto nas bactérias quanto na célula cariótica. Repare então que a célula procariótica, né, bactériazinha lá, então só tem isso como organela, que são os ribossomos, para fazer lá a síntese proteica. Então, quer dizer que essa síntese de proteína é algo universal. Quer dizer que todo ser vivo está fazendo, já que tem essa organela chamada de ribossomo na procariótica e na eucariótica. Então, quer dizer que o que é que une a célula procariótica e eucariótica? A presença de ribossomos, tá? Vamos lá. A célula eucariótica também tem aí ribossomos associados a uma rede que a gente chama de retículo. E esse retículo é chamado de retículo endoplasmático. Com ribossomos vai chamar de retículo rugoso, que ele vai produzir proteínas aí dentro, que vai mandar essas proteínas para uma coisa chamada complexo de Golgi, que é o que vocês estão vendo logo ali em cima, associado a esse retículo endoplasmático. Aí esse retículo endoplasmático manda a proteína para essa estrutura chamada complexo de Golgi e ele vai armazenar. Ele seria um organelo onde está depositando as coisas, guardando, para depois enviar para algum lugar.
E esse envio é o que a gente chama de secreção, quando eu quero pegar essa proteína que eu produzi e jogar para fora. Então, exemplo, quando as nossas células do estômago produzem uma enzima que vai digerir um alimento. Então, essa enzima está sendo secretada. Quando uma glândula produz hormônio e esse hormônio cai no sangue, ele está saindo dentro de uma célula. Então, está ocorrendo uma secreção. Então, o complexo de Golgi, de uma maneira geral, é a organela que faz o armazenamento e a secreção de substâncias. O retículo liso, ele funciona como estrutura de produção de lipídios e de inativar substâncias tóxicas. Os lisossomos, que são essas bolinhas aí redondas, eles fazem a digestão da célula. Então, eles é como se fosse o estômago da gente. Fazem lá a digestão. Essa digestão a gente chama de hidrólise. Então, vai pegar macromoléculas, moléculas grandes, e sair quebrando essas moléculas, tá? Fazer a digestão. Outra organela são chamadas centríolos. Os centríolos é uma organela proteica, tá? Que no caso é formada por um monte de tubinos chamados microtúbulos e que é responsável então pela formação de cílios e flagelos e também responsável pela reprodução da célula, que é o que a gente chama de divisão celular. E a mais importante dessas organelas é a mitocôndria, que a mitocôndria é quem vai fazer a respiração. E essa respiração celular é a produção de energia, a produção de uma coisa chamada ATP. Então, o que é o ATP? É como a célula produz energia, tá? Isso que vocês estão vendo é uma célula eucariótica animal. É a nossa célula. É a célula de protozoário também, certo? Então, os protozoários, como vocês estão vendo aí, ele vai ter diferentes formas, mas todos eles são células o quê? Eucariontes animais, iguais a minha, iguais às nossas, certo? Mas os vegetais, eles têm uma célula diferente. Ou seja, é uma célula eucariótica, mas que vai ter alguns upgrades. O que quer dizer upgrade? Coisinhas a mais. E a gente pode, assim, ver de cara duas coisas a mais. A parede celular, que vai estar envolvendo a membrana plasmática, né? Aí vocês estão vendo aí a membrana envolvida por uma coisa meio quadriculada, né? E essa coisa aí meio retangular, na verdade, é o quê? A parede celular. Então, essa parede celular é uma estrutura rígida, certo? Que sustenta a célula, dá forma a ela, tá? E é feita na célula vegetal de uma substância chamada celulose. Parede celular, então, é uma das diferenças cruciais aí entre uma célula animal e uma célula vegetal. A segunda diferença é o cloroplasto. O que é o cloroplasto? É a estrutura que existe dentro da célula vegetal que deixa ela verde. E aí que vai ter, então, a habilidade de fazer o quê? A fotossíntese. Então, cloroplasto, olha aí, galera, ó, capacidade de fazer fotossíntese. O que é interessante é que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto são organelas chamadas de simbióticas. O que quer dizer isso? Quer dizer que são organelas que têm DNA próprio dentro delas. Isso sugere, né, os cientistas acham, que essas organelas, então, teriam surgido por um englobamento. A célula, como se fosse um Pac-Man, pegou lá a bactéria aeróbica, aquela que usa oxigênio, e ela produz mais energia. E ao invés de digerir aquela bactéria e comer a bactéria, a célula, é melhor deixar essa bactéria aqui dentro, porque ela vai produzir energia para mim. Tá? E aí ocorreu esse processo que a gente chama de simbiose. É isso que deu origem, então, à mitocôndria. E o cloroplasto, ele tem uma origem também parecida, porque a célula já lá com a mitocôndria aeróbica, ela teria ingerido aí uma cianobactéria, aquela bactéria que faz fotossíntese. Então, ingeriu ela e dentro dessa célula, né, originou o cloroplasto. Aí ocorreu, então, uma nova simbiose na célula vegetal. Então, quando a gente olha a célula vegetal tem 3 genomas, ou seja, tem 3 DNAs dentro dela. O DNA no núcleo da célula, que vai dar as características lá da planta, tá? Mas tem DNA na mitocôndria e tem DNA também onde? No cloroplasto. E aí provando aí essa teoria da chamada endossimbiose, tá? Que deu origem, então, a essas duas organelas diferentes, que é a mitocôndria e o cloroplasto. Beleza? Bom, a gente está quase fechando nossa aula. Para ver se a gente entendeu tudo direitinho, o que é uma célula? Unidade formadora dos seres vivos. Lembra? Unidade morfofisiológica. Toda célula vem de uma que já existe. Bom, vamos lá. Existe célula procariótica e eucariótica. Pro
primitiva, bactérias que têm célula procariótica. Já as células eucarióticas, todos os seres vivos, exceto as bactérias. Então, planta, fungo, animal, todos esses seres são eucariontes, ou eucarióticos, né? Que tem célula eucariótica. Aí a célula eucariótica ela tem essas estruturas, organelas, e a carioteca, que é a membrana que vai envolver aí o DNA formando o núcleo verdadeiro. A diferença básica entre a célula animal e vegetal é a parede celular e o cloroplasto. Valeu? Galera, espero que tenham aprendido. Foi uma super aula. Valeu? Oi!